Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui de uma maneira bem diferente, né? E bem espontânea. Não vai ser para falar de produtos, né? Eu acho que a gente tem usado os canais nossos de comunicação e de até mesmo de divulgação de produtos, né? Do que a gente faz aqui. E já há algum tempo, algumas pessoas têm me dito, e eu tenho sido tocada para poder falar um pouquinho da história da elétrica, né? E que eu acho importante, né? Aliás, eu acho que esse é o meu propósito de estar aqui, né? Eu divido muito isso com as meninas aqui na equipe, o motivo de eu estar aqui, né, na loja. O motivo da filha de quem começou a história estar aqui. Acredito que seja esse, né? Eu estar divulgando e passando e continuando uma história que foi começada lá atrás, há 24 anos atrás, que tem que ser mantida, e não acredito que ninguém tenha sucesso sem ter história, né? A história, ela traz, ela carrega o sucesso. Então, hoje, diferente de todos os outros vídeos que vão vir na sequência, ou esses anteriores que a gente gravou, vai ser um pouquinho da história da elétrica que eu vou estar falando, tá bom? O nosso querer era que quem viesse contar essa história seria o meu pai, né? Que vai ser sobre ele que a gente vai falar. Mas ele não quer, né? A gente, por várias tentativas, a gente tentou e ele não quer vir falar, né? E eu acho que isso é um desperdício não ser falado e nem ser comentado sobre essa história, porque a história dele, a história da elétrica, tem uma missão, né? E é essa missão que eu vou estar dando continuidade, né? Eu estou na loja já há 9 anos, vão fazer 9 anos. E hoje, depois de 9 anos, eu comecei a entender a missão que meu pai começou e que eu tenho que dar continuidade, tá? Então, vamos lá. O meu pai, todo mundo aqui na cidade de Colina conhece, né? E ele começou a história da loja, como eu falei, há 24 anos atrás, não foi do nada, né? Ele sempre trabalhou na CPFL, né? Companhia Paulista de Força e Luz, né? Antiga CPFL. Em alguns estados, até mesmo na capital, em São Paulo, é Enel hoje, né? Em outros estados tem outro nome. Então, ele sempre trabalhou com energia, né? E a energia, acredito eu, que tenha conduzido ele, depois de ter aposentado, já numa fase de vida onde ele podia parar, né? Ele quis continuar a história. E aí ele aposentou da CPFL, onde ele trabalhou quase que a vida dele inteira, e abriu, depois de ter aposentado, onde a maioria das pessoas querem descanso, né? Parar. Veio meu pai, porque ainda era jovem também, né? E fez essa empreitada aí de abrir uma loja de material elétrico, porque era o que ele conhecia e o que ele acreditava, né? E acredita até hoje. E aí ele abriu essa loja, claro que com o conhecimento dele, né, em material elétrico e o conhecimento e experiência de vida aí, de conduzir financeiramente e pessoalmente esse empreendimento. Ele abriu a loja num espaço bem pequeno, né, aqui na cidade, e começou do zero. Ele foi um dos grandes, a gente fala porque teve um anterior a ele, né, mas um dos grandes precursores dessa história de material elétrico aqui na cidade, né.
E depois disso, ele começou a galgar aí, né, atingir a população colinense, né, com material elétrico, com conhecimento, com troca, com doação. Muitas vezes ele se doou para isso, né? Tenho certeza que muitas pessoas que vão estar ouvindo isso em algum momento vai lembrar de algumas histórias com ele. E foi começando a criar essa história da elétrica, né? Foi crescendo, foi expandindo no tempo dele, né? Na possibilidade, dentro das possibilidades dele, e com a visão dele, e veio para essa loja onde a gente está até hoje, né? Aqui foi o segundo passo do meu pai, e começou a expandir, né? E nesse processo de expansão, as filhas dele, no caso uma delas sou eu, foi estudar, saiu de Colina, né? Foi levar a vida com conhecimento, em histórias, em vivência, para um outro lado que não tinha nada a ver com material elétrico, né? Hoje eu falo que a gente saiu da cidade para a gente ter experiências de vida e para a gente valorizar essa história que foi construída aqui, né? E eu posso dizer sobre isso porque eu morei muito tempo fora daqui, né? Fiz coisas que não têm absolutamente nada a ver com material elétrico e que em algum momento da minha vida, né, Deus me sinalizou que eu precisava estar voltando para continuar essa história, né? Não só a mim, mas como a meu pai, né, que teve a grandeza de falar, eu construí até aqui e agora eu acho que eu preciso de ajuda, de parcerias, de pessoas que continuem essa história. Caso vocês não queiram continuar essa história, a gente vai finalizar ela em algum momento da minha vida, porque é o percurso da vida da gente, né? É inevitável, a gente cresce, a gente sai, a gente conhece, e aí e vem a velhice, né? E meu pai até hoje, graças a Deus, ele está aqui na loja comigo, né? Me direcionando, me fazendo aprender, e falando, olha, é por aqui, é por ali, olha, por aqui eu conheci esse lado, tenta por ali, né? É óbvio que não é esse comercial de margarina, né, que é tudo perfeito, que a gente tem muitas desavenças, né, nesse caminho, nesse percurso, porque a visão dele é uma, a minha é outra, do meu marido é outra, das funcionárias que passam por aqui são outras, que inclusive eu tenho certeza que todas que passaram, desde o primeiro dia que meu pai começou a história da elétrica, todas contribuíram. E contribuíram de uma maneira, como meu pai fala, como filhas, né? As filhas que não estavam na loja, eu até me emociono em falar isso. As filhas dele que não estavam na loja, vieram outras, né? Que acreditaram na história dele e fizeram parte durante muito tempo da história da elétrica. E eu sei que, eu não vou citar nomes, né, porque todas que escutarem isso vai saber de quem eu estou falando. Todas foram extremamente importantes para a loja. E para o meu pai, e para a minha família, e para a construção desse nome, que hoje está indo para fora de Colina, né? Então, eu vim aqui, a gente vai ter provavelmente alguns outros episódios, não sei precisar quantos, mas
para poder contar esses passos da loja, né? Hoje, de uma maneira geral, abrangendo de uma maneira geral, eu queria e precisava falar com essa emoção sobre essa história, que foi começada pelo nome de Geraldo, né? Pelo Geraldo Antônio Basso, por onde começou, por onde passou, e até a gente chegar onde ela está hoje, né? Não são 24 anos de brincadeira, nem de ego, né? Nem de competição, porque o sol nasceu para todos e todos têm espaço, né? Cada um do seu jeito, com o seu trabalho, com o seu mérito, com a sua sabedoria. E eu tô aqui para a gente contar, na realidade, esse pedacinho aí da história da elétrica, que começou lá atrás, com o Geraldo. E a Priscila está aqui, na realidade, para poder contar a história da loja, de uma loja, onde quem deveria estar começando a contar é o Geraldo, mas eu até pedi licença para ele hoje. Eu falei, pai, eu preciso começar a contar isso, porque são várias pessoas, né, que a gente tem atingido. Não as pessoas daqui que conhecem a história, né? As pessoas do nosso estado, as pessoas do nosso Brasil. Todo mundo tem acompanhado aí nas redes sociais que a gente tem ido para fora, levado o nome da elétrica para fora, levado o nome de Colina para fora, e a gente só tem tido feedback positivo. Então, hoje eu fui tocada de uma maneira que, tipo, eu preciso começar essa história e eu preciso começar a contar um pedacinho dessa história que começou lá atrás para chegar na história que a gente está hoje, aonde a gente tem ido, quais são os nossos objetivos e quais são os nossos próximos passos de uma crença que a nossa família tem tido, tá bom? Então, provavelmente os outros episódios, os próximos episódios vão estar vindo aí. Isso foi apenas uma introdução para mim poder esclarecer passo a passo de como foi essa história, de como eu cheguei aqui, né? E de como a gente quer conduzir daqui para frente gerações, né? Continuar por gerações essa história que meu pai teve coragem lá atrás de começar a escrever, tá bom? Então, um abraço. A gente sempre vai deixar aqui o nosso arroba, tá? Instagram, Facebook. Pelo YouTube, a gente tem possibilidade de contar uma história mais longa, até seja por isso que talvez esse canal tenha começado, porque a gente tenha sido tocado para contar essa história de uma maneira mais detalhada, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.